jogador, como é que você tá? Eu sou o Gui Domingues, esse é o canal Santa Cesta. Jogador, hoje eu tô aqui numa das quadras da Associação Atlética Caldense e eu tô aqui com o Raul Tony Filho. Tudo bem, Raul? Tudo bem, muito Gui, prazer, tudo ótimo. Eu queria começar com uma pergunta, Raul. Perguntar pra você, tava assistindo um podcast esses dias e eu vi o Leandrinho falando da época que ele entrou no Bauru. Que era um sonho pra mim, né? Jogar com Vanderlei, Josuel, Jeff na época, um americano. Tinha o Marlon Anderson, Raul e o técnico era o Guerrinha. E eu queria hoje trazer a carreira do Raul, o Raul como atleta. Vamos sentar aqui pra gente conversar? Vamos ali, eu sento e vou te contar um pouco da minha história. Ô Raul, conta pra gente então, essa fase do Bauru, como que foi jogar com essas personalidades? Conta um pouquinho pra gente. Então, quando eu fui pra Bauru, eu já estava mais no meu final de carreira. Certo. E o Guerrinha, eu tinha jogado com o Guerrinha, né, na época que eu joguei em Franca, e o Guerrinha passou a ser técnico de Bauru e me chamou para compor a equipe. Um jogador com mais experiência, que jogava na função de armador, que ele conhecia muito bem. Sim, já conhecia o estilo de jogo. Já conhecia, eu fui reserva dele durante o tempo, pus ele na reserva também durante um tempo. Bacana. E lá a gente montou uma grande equipe e trouxemos, né, o Guerrinha trouxe o Leandrinho para jogar com a gente, que era um menino que estava despontando no Palmeiras na época, com um atleticismo fora de série. E foi onde a gente começou essa relação de amizade, companheirismo, e eu pude trazer a minha experiência para colaborar para a carreira dele. Então talvez por isso que ele citou a gente lá que queria jogar com esses jogadores mais experientes. Tinha o Raul, né, que é o pai do Raulzinho que hoje joga na NBA. E o Raul, ele foi me ensinando a como fazer, como, sabe, dar assistência, se habituar na profissão do armador, né? Foi bom porque é o seguinte, eu já tinha uma certa experiência e quando eu comecei, eu nunca tive ninguém para te dar aquele apoio, para te dar carinho, te corrigir. E eu tentei fazer com o Leandrinho aquilo que eu não recebi. Que legal. Essa é a grande verdade. E ele entendeu isso, né? A gente criou laço de amizade que permanece até hoje e foi muito bom para mim também transferir aquilo que eu aprendi para ele. Bacana, Raul. E você falou aí do Franca. Eu sou o maior torcedor do Franca aqui no Brasil. Desde 2011, brincadeira, né? Mas desde 2011 eu torço pro Franca, é o time que eu amo. Conta pra gente a tua trajetória. Desde quando você começou, a passagem pelo Franca, pelo Flamengo, que você jogou também. Como que foi essa ascensão do atleta Raul na... Então, eu comecei na Caldense, como todo mundo sabe. Sou de Poços de Caldas, nascido e criado aqui, comecei nessas quadras aqui da Caldense. E teve um campeonato mineiro e nós tínhamos um técnico aqui que tinha sido um grande jogador na época. O Luiz Canhane, que a gente chamava de Zinho, que é o pai de hoje, um dos funcionários do clube, que é o Romeu Canhane, Romeuzão, para quem é de Poços deve conhecer. E eu comecei jogando aqui e teve um campeonato mineiro aqui, eu fui chamado para jogar no Minas Tênis Clube. Na época, o técnico que trabalhava com as categorias de base, com o juvenil e com o adulto no Minas Tênis Clube, era o Ari Vidal. Para quem gosta de basquete, deve lembrar, Ari Vidal foi o técnico campeão pan-americano em 87, se eu não me engano, em cima dos Estados Unidos. Bacana. Ele foi o cara que me levou lá para o Minas Tênis Clube, junto com o Paulão, que é outra cria aqui da Caldense, o Paulão Mendel, que hoje tem um filho na seleção brasileira, junto com o meu filho Raulzinho, que é o Léo Mendel. Eu fui para o Minas, do Minas eu tive um certo destaque, fui chamado para jogar no Flamengo. E eu sempre tinha como ídolo o Hélio Rubens pai, não o Hélio Rubens filho, que hoje é o Elinho, que hoje é campeão brasileiro, campeão paulista e que hoje é o técnico de Franca. E um dia o Hélio Rubens me chamou para ir jogar em Franca. E aí eu fui, quando eu cheguei em Franca, na rodoviária, quem estava me esperando era o Rubens. Eu tremia, porque era meu ídolo, né? Inclusive a camisa 8 que eu jogava aqui na Caldense era por causa dele. Que legal. Porque eu peguei o final de carreira dele na seleção, quando ele estava parando, e fui jogar em Franca. E em Franca tive a oportunidade, né? O tempo passa, a gente vai envelhecendo. Eu fiz faculdade ali em Batatais, próximo a Franca, e fui começar a dar aula, ter experiência com a escolinha em Franca, onde eu dei aula para o Elinho, que é o filho do Hélio, que hoje está na comissão técnica da seleção brasileira junto com o Gustavinho. Sensacional, as histórias conectando uma na outra. Que bacana. E nesses times que você passou, você foi tricampeão brasileiro? Isso. Como que é esse currículo então, aí? Em Franca foram as minhas maiores conquistas. Em Franca eu fui 2 vezes campeão paulista, 2 vezes campeão brasileiro, 2 vezes campeão sul-americano. Depois de Franca eu rodei em alguns clubes. Eu fui daqui para o Minas, de Minas para Franca. Voltei para o Minas novamente, joguei num time lá no Rio Grande do Sul, que chamava Corinthians do Sul. Depois eu voltei para um outro time que teve em Franca, que hoje não existe mais, chamava Dharma Yara. Joguei uma época lá, voltei para o time do Hélio Rubens, voltei para o Minas
E aí eu estava num processo de querer encerrar minha carreira e tal, vim para Poços, fiquei um tempo, fui chamado para jogar em Bauru. Isso eu já estava com quase 35 anos, se eu não me engano. Foi quando o Guerrinha me chamou para jogar com ele de novo. E lá nós fomos mais uma vez campeão paulista, campeão brasileiro e campeão sul-americano. Bacana. Então o pessoal tá falando que o LeBron James está jogando com quase 38, o Raul jogou com 35. Eu encerrei minha carreira em Bauru com 39. 39. Até os 39 anos jogando, mas aí eu já não estava com o mesmo pique, já não tinha mais a mesma condição. Eu achei melhor, porque quando você é mais velho, você acaba tirando espaço do mais novo. Porque o técnico, na hora do vamos ver, da hora da decisão, o que ele vai fazer? Ele põe o mais veterano. E eu achava que não seria justo com aqueles meninos, porque eu já não treinava com a mesma capacidade, às vezes a lesão acabava me deixando fora de treinos, né? Aí eu falei, não, tá na hora de encerrar a carreira. Então com 39 eu encerrei minha carreira nas quadras. Mas aí você encerrou a carreira como atleta e foi fazer um papel também muito importante no basquete, que é a parte técnica, né? Isso. Lá em Bauru mesmo, eu passei a ser assistente técnico de um técnico que chama Tom Zé, que já faleceu. Depois ele foi embora para Brasília, o pessoal pediu para eu assumir o time adulto. Eu fiz uma temporada muito legal com essa equipe lá de Bauru, a gente teve jogos importantes, ganhando de times bem mais experientes e com uma folha de pagamento muito maior que a nossa. Teve um período de 1 ano que o time de Bauru saiu do cenário por questões financeiras e depois o Minas me chamou para ser técnico do juvenil no Minas e assistente técnico do adulto, onde eu fiquei por quase 9 anos no Minas Tênis Clube. E sempre trabalhando com ou a equipe profissional como assistente ou com a equipe de base, né, o juvenil. E aí eles me mandaram embora, eu fiquei uns 1 ano e meio, 2 anos praticamente sem mexer com basquete, fiquei 6 meses na Espanha com o Raulzinho, que estava jogando lá na época, fiquei um tempo nos Estados Unidos com outro colega meu trabalhando com Prep School, que é um sistema que eles têm lá que você treina um menino para ele ser bom no basquete, para algum olheiro olhar e levar ele para o high school ou para o universitário. Ah, bacana. E aí voltei e resolvi voltar para Poços. Uhum. E aí o Júlio, juntamente com a Caldense, abriu umas portas aqui para poder trabalhar com basquete aqui. Legal. Eu estava na equipe Forte de competição. Abraço pro tio Júlio. O tio Júlio foi o cara que me deu essa oportunidade de voltar às origens e trabalhar com aquilo que eu gosto, né? E aonde que eu comecei. Bacana. E aí eu estava com as equipes de competição até 17 anos e agora, o ano passado, eu pedi para o Ailton, que é o nosso coordenador, para trabalhar com a base, trabalhar com a escolinha, porque eu achava que é aqui onde eu poderia ter um impacto maior. Bom, porque eu tive que reestudar minha forma de trabalhar, porque não é igual a competição. Competição trabalha muita coisa tática, né? Além dos fundamentos, é óbvio, mas é manutenção. Agora na escolinha eu estou trabalhando a coisa do fundamento, o driblar, o pé de pivô, né? Aquelas coisas mais, vamos dizer, teoricamente mais simples, mas fundamentais para todo o processo. Sim, muito bacana. E aí, vindo aqui para Caldense, para Poços, eu fiquei sabendo que a NBA Basketball School foi a primeira cidade que ela veio foi aqui para Poços. E foi você que ajudou a trazer? Qual que é o bastidor disso aí? Então, tem um rapaz que trabalha, né, que é o responsável por como é que se fazia todo o processo da escolinha de basquete, NBA Basketball School. Sim. E aí, ele sabendo do meu histórico, ele é de Ribeirão Preto, na época que eu joguei lá no COC, e sabendo que eu também sou pai do Raulzinho, que estava na NBA, ele veio até mim, porque ele é casado com a Poços Caldense. Legal. Né? Uhum. Ele veio até mim, eu dava aula para o priminho dessa menina, ofereceu o projeto da NBA School, que não tinha no Brasil, já tinha, se eu não me engano, na Índia, e no Brasil era um início. E aí eu apresentei para o presidente, na época era o seu Toninho, o Rovilson era o vice-presidente, o seu Toninho adorou a ideia e abraçou a ideia. Então, quer dizer, o mérito todo é do seu Toninho ter abraçado, ter gostado da ideia, e hoje a gente tem a NBA Basketball School, é a primeira unidade do Brasil. O objetivo naquele ano era pelo menos 20 unidades. E hoje, passado 4, 5 anos, aí, nós temos mais de 200 unidades da NBA Basketball School. Muito mais que o esperado. Exato, porque basquete é uma paixão nacional. O brasileiro adora basquete, né? E nós somos o primeiro. E sempre quando tem camp, essas coisas, talvez para me premiar, eles sempre me levam para dar aula lá, para participar, para tentar, como é que se diz, repassar essa paixão que eu tenho pelo basquete para essa criançada que está começando. Sensacional, que bacana, cara. E seleção brasileira, você chegou a jogar na seleção? Sim, eu fui convocado na seleção, na época eu estava jogando no Minas Tênis Clube. Eu fui emprestado para a Franca para disputar um torneio na China, fui muito bem lá. E na época o Valtinho, que era o armador da seleção, teve uma torção em torce de tornozelo. E aí ele foi, o Hélio não estava nessa viagem para a China, que eu fui para a Franca emprestado. Uhum. Os técnicos estavam lá, o Daniel Wattiff, que hoje é técnico do Praia,
comentou junto com o irmão do Hélio, que é o Francesco, que eu estava muito bem, que tinha que chamar, ele me convocou para essa seleção. Legal. Isso foi em 92. Só que eu acabei não indo, porque a minha esposa estava grávida do Raulzinho, eu não estava feliz com a situação, enfim. E acabei pedindo dispensa. Entendi. 92 foi o ano que os Estados Unidos estava com o Dream Team. Isso, foi o ano do Dream Team, né? O ano que a primeira vez que nas Olimpíadas eles iam, os profissionais americanos iam jogar uma Olimpíada, porque até então não jogavam Olimpíada. Entendi. E eu não sei se eu ficaria entre os 12. Eu tinha chance, eu estava num momento muito bom da minha carreira, mas como minha esposa estava grávida, eu não estava tão feliz como eu imaginava que eu ia ficar, eu acabei pedindo dispensa. Entendi. Então você decidiu estar com a família, estar dando esse apoio, ao invés de realizar um sonho, né? Exato. Mas aí, acho que o Papai do Céu é tão grandioso, né? Que esse menino que ia nascer, que era o Raulzinho em 92, veio, já disputou 2 Olimpíadas, 2 Mundiais, jogou NBA, quer dizer, tudo aquilo que eu sonhava, Deus passou para ele com juros, correção monetária Com certeza. E tudo mais. Quer dizer, se eu soubesse na época, eu já tinha desistido antes. Porque a gente quer sempre que o filho da gente seja muito melhor que a gente, pelo menos eu penso assim. Que bacana. Inclusive o Raulzinho tá lá na Austrália agora, né? Para disputar a Copa do Mundo. E Exato. Vamos deixar muita sorte aí pro Brasil na Copa do Mundo. E você, jogador que está assistindo o vídeo, estamos em agosto de 23. A gente vai transmitir tudo ao vivo, os jogos do Brasil na Copa. Então vocês ficam de olho aí, porque vai ter novidade. E jogador, o que você tá achando da entrevista com o Raul? Você tá gostando já? Amassa o aro com o like, jogador. E não esquece de se inscrever no canal, porque a gente vai continuar trazendo entrevista, vídeo de dicas, vlogs, reviews aqui pra vocês. Ô Raul, e Copa América? Você tem alguma história? Você chegou a jogar alguma? Como que foi? Então, em 92, como te falei, eu pedi dispensa, porque o Raulzinho ia nascer. 5 anos depois, em 97, o Franca me chamou, eu jogava no Minas, me chamou emprestado para disputar um torneio na China. Eu fui bem e me chamaram para a seleção brasileira. O Hélio me chamou, porque teve um jogador que se lesionou. E eu fui para a Copa América, né? E aí a gente foi disputar a Copa América, era classificatório para o Mundial, vesti a camisa da seleção dessa vez, pude participar, foi no Uruguai esse torneio da Copa América. E tem um lance muito interessante para ver como o basquete é pura emoção. Na decisão de terceiro lugar, nós estávamos jogando com o Uruguai, time da casa, e quem ganhasse iria para o Mundial, era classificatório para o Mundial. O jogo estava empatado, o Rogério, se eu não me engano, fez a última bola do jogo, ganhamos um jogo de 2 pontos. A emoção do jogo foi tão forte e o técnico do adversário, o técnico do Uruguai, acabou passando mal, que ele teve um infarto. Caramba! Ainda na quadra, teve que ser socorrido, levado para o hospital, aí foi medicado, graças a Deus, foi só um susto. Nossa, muito triste, mas é para mostrar quão emocionante que o basquete... Geralmente é isso, né? Não de uma tristeza tão grande como essa do infarto do técnico, mas geralmente é sempre assim, né? Um time sempre vibrando com a vitória e o outro sempre triste pela derrota, né? Mas essa tristeza foi agravada por essa situação. Mas aí nós classificamos para o Mundial, e aí tive mais uma outra participação, não fui para o Mundial depois, no ano seguinte, mas aí no final do ano nós tivemos um torneio na Holanda, também fui convocado, eu joguei, aí foi a minha última participação na seleção brasileira. Que bacana, cara, é legal a gente saber porque assim, no futebol a gente vê que sempre os jogadores têm esse prazer em estar na seleção, em ir para a Copa, em vestir a camisa, e no basquete às vezes a gente não conhece figuras que contam isso pra gente. Então tá aqui com uma pessoa que já jogou seleção, contar essa experiência, esses altos e baixos é muito legal, né? Na minha época era profissional, mas não era tanto. Hoje alguns jogadores até não participam de seleção por causa dos vínculos com os clubes que os pagam, né? Porque às vezes um clube não quer deixar o jogador ir por causa que se voltar lesionado, vai ter problema. Mas eu acho que todo brasileiro tem orgulho de vestir a camisa da seleção, como eu tive na minha época. Que legal. Ô Raul, e assim, você não teve tanto incentivo no início da tua carreira, né? Não teve alguém para te auxiliar, te direcionar um caminho. E você como pai de um atleta, que a gente não tem dúvida que se tornou grande, ver o teu filho seguindo esse caminho, cara, como que foi esse processo de educar no caminho do basquete e ver ele tendo a mesma paixão que você? Eu tenho 3 filhos, né? Não só o Raulzinho. O Raulzinho é o único exitoso no basquete. Eu tenho um filho mais velho, que também jogou basquete, foi meu atleta, que é o Diego. Bacana. E tenho um filho mais novo, que é o Gabriel. Todos eles se formaram, moram fora do país e todos jogaram basquete. Então, legal. Não só o Raulzinho, mas minha família foi educada dentro do esporte. A minha esposa jogava vôlei, que eu brinco com ela, falo que é um subesporte. Brincadeira, tá? Não tem nada de subesporte, é um esporte 10. Mas os valores que o vôlei, o basquete ou qualquer esporte passam são fundamental para educar um filho.
É lógico que o Raulzinho tem aquela coisa especial, porque eu fui jogador de basquete, a gente brilha os olhos de ver as conquistas que ele conseguiu, né? Que, como eu brinquei aqui, é um upgrade da minha carreira, porque eu consegui muita coisa, ele foi lá, conseguiu muito mais. Mas os meus filhos também, através do esporte, eles conseguiram chegar longe, fizeram faculdade, são formados, né? Então acho que o fato de eu estar do lado do Raulzinho foi importante, porque uma liga como a NBA, que ele ficou 8 anos, né, que agora ele está saindo, está indo para a Turquia, é uma liga muito competitiva e se a pessoa não tiver os pés no chão, ela se deslumbra. Inclusive tem uma das entrevistas que o Raulzinho deu recentemente, ele fala sobre isso, né, que um jovem que chega lá vai ver um avião esperando depois do jogo, pronto para você embarcar. Você deixa o carro estacionado, eles vão lá, pegam a sua mala, estacionam o carro, você não faz nada. Quer dizer, e você não faz check-in para poder viajar. É tudo diferente. Você vai pro hotel, você fica sozinho no quarto, recebe uma diária para você fazer o que você quiser. Mas você tem que ser profissional, porque a hora que chegar na quadra eles vão te cobrar. Né? E eu sempre tentei orientar o Raulzinho para isso. Faça sempre o melhor que você puder, não importa o que você esteja fazendo. Porque eu acho que você tem que deixar a sua marca, se não para você, para os outros que estão vindo. Né? Essa é a ideia. Que legal. O Raul, é muito importante, muito interessante esse ensinamento que o Raulzinho teve com o pai, que o Leandrinho teve com o mentor, a gente conseguir trazer para o moleque que está assistindo lá de casa, moleque de 15 anos, que está começando a jogar basquete agora, que não treina aqui na Caldense, tem um Raul na base ensinando, então acho muito bacana a gente conseguir levar esses ensinamentos, esses valores para a molecada, né? Com certeza. E você tem uma mensagem como um cara vivido no basquete para essa pessoa? As mensagens que eu dou para os meus alunos hoje, né, que hoje eu trabalho com a escolinha, com meninos e meninas de 7 a 11 anos e garotos de 12 a 15. Primeiro é o seguinte, se você entrar em alguma parada, né, você vai entrar numa aula de basquete, de vôlei ou de qualquer esporte, complete um ciclo. O que eu quero dizer complete um ciclo? Complete pelo menos um ano de trabalho. Por quê? Porque às vezes as crianças começam e veem as dificuldades e desistem. Quer dizer, você nunca vai saber até onde você vai chegar se você desistir. E outra coisa que eu sempre falei pro Raulzinho é isso, já que você vai fazer alguma coisa, faça o seu melhor. Que existam outros melhores que você, mas você estando ciente que você fez o melhor que você podia, isso você está com a missão cumprida. E cada dia isso vai ser um pouco melhor. E aí você vai chegar muito longe. Sensacional. Aí, jogador, tem uma mensagem, vai servir para mim, para vocês. E Raul, nós temos uma tradição aqui no canal de bater uma bolinha no final de toda a entrevista. Vamos dar uns arremessinhos ali? Vamos lá, ué. Bora. Tô meio fora de forma, a gente arrisca. Raul, eu falei pro Aranha dá uma massa nele. Você faz isso pra mim, o Aranha não fez. Eu tenho quase 60 anos. Não, mas se você conseguir dar uma massa nele, entendeu? Isso, é. Você não quer que eu dispute com o Raulzão, né, velho? Não quer, tá com medo de disputar com o Raul, velho. Eu tinha dado um recado pro Aranha, mas o Aranha foi muito macio com ele. Jogador, assim, embora eu tenha um nível profissional de basquete, mas aqui é um profissional de verdade, né? Não, já fui, gente. A coisa é histórica, a coisa é realidade. Pô, Raul, você ia fazer o meu fim de semana feliz.